Gente, vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre como é difícil você se eleger, entendeu? Eu não tinha noção nenhuma de como funciona isso, né? O Fábio, ele foi fazendo todo um processo, né, na encolha, porque ele sabia que era difícil, então ele não queria gerar uma expectativa nas pessoas sem ele ser escolhido, né? Ele foi fazendo um processo desde o ano passado e não contou para ninguém. Aí ficou conversando com o partido e ficou dizendo quem ele era, né? Mais ou menos assim. E quando foi mais ou menos, acho que em maio desse ano, saiu os pré-candidatos. Primeiro, o partido tem uma seleção dos candidatos e depois ele escolhe os pré-candidatos, né? O Fábio, ele não era assim, nem perto de nada que chame a atenção de um partido de uma maneira em geral, né? Por isso que, assim, é muito difícil um partido querer o Fábio, né? O Fábio não tinha dinheiro para investir na campanha, ele não tinha padrinhos políticos que pudessem estar ajudando ele nesse momento, ele não estava se filiando a ninguém, né? Que às vezes a pessoa tem alguém ali que ela coloca só como, né, um bucha para poder fazer outras coisas, né? E ele não tinha nem rede social, ele não tinha seguidores, ele não tinha nada disso, né? Ele só tinha uma história de vida bacana e uma vontade, né, de fazer parte desse processo. Então, ele conseguiu passar na primeira etapa, ele conseguiu ser selecionado entre os 150, né? E num partido que não exigiu dele dinheiro, não exigiu dele nada disso. Mas mesmo assim, mesmo dentro desse partido, ele não era interessante porque ele não tinha nem rede social, né? Mas ele tinha um perfil bacana de uma pessoa honesta, né? De toda uma história de vida legal. Mas não era uma pessoa, a princípio, que chamaria atenção, né? É compreensível, né? E ele foi selecionado entre os 150. Aí um belo dia ele falou, olha, eu fui selecionado. E uma quinta-feira eles falaram, olha, no sábado você vai se apresentar lá como os pré-candidatos, vai ter lá uma apresentação dos pré-candidatos e leva a sua equipe. Aí ele falou para mim assim, caramba, eles mandaram na quinta eu arrumar a minha equipe para ir no sábado, como assim? Aí ele falou, quem eu vou levar? A minha equipe, né? E eu falei, olha, nem eu vou poder ir, porque a minha filha tinha que, apesar de estar com 6 anos, ela tinha que fazer um tratamento de canal, entendeu? Então eu não poderia deixar de levá-la ao médico para ir, embora eu achasse importante, né? Mas o médico foi prioridade, né? Ele falou, não, tudo bem, eu vou lá, resolvo tudo rapidinho e vou embora, né? Assino lá a pré-candidatura e vou embora. Aí um amigo dele, muito amigo dele, foi junto com ele, os 2 filhos foram apoiar, então a equipe dele era os 2 filhos e o amigo, né? Chegando lá, tinha gente com equipes enormes, gente para tirar foto, né? Aquela coisa toda, né? E a equipe do Fábio era ele, o filho e o amigo. Ele, os 2 filhos e o amigo, né? Aí ele, achando aquela questão de expectativa e realidade, né? Ele achou que ia ser muito rápido, né? Eu vou lá, assino e vou embora, né? Chegou lá, mais ou menos meio-dia e até 6 horas da noite não tinham chamado ele. Com fome, com vontade de ir embora, né? Aquela coisa toda, né? E quando deu mais ou menos umas 6 horas, eles chamaram o último candidato. E para nossa surpresa, o Fábio não estava na lista. O Fábio não era o último candidato. Aí ele falou, caramba, me chamaram para vir até aqui e não me chamaram lá na frente. Aí ele foi lá na frente, enquanto o último candidato falava, né, aquela coisa toda, e falou, poxa, vocês me chamaram, eu vim, chamei as pessoas e tudo, né, tô aqui esperando o dia inteiro e vocês não me chamaram para falar. Aí eles pediram desculpa, né? Deve ter acontecido alguma coisa e tudo, a gente não vai poder fazer uma apresentação que nem os outros, a gente vai botar seu nome ali no telão, né? Só que eu costumo dizer que nada é por acaso, né? Tudo
assim, coisa de Deus, né? Deus faz as coisas para serem daquela forma, né? Então o Fábio foi o último, né? Eu entendo até que se ele foi o último, ele nem era uma das pessoas mais importantes, porque dificilmente você esquece uma pessoa que é importante, né? E ele fechou o evento. Enquanto as pessoas falavam que estudaram lá fora, que eram isso, aquilo outro, o Fábio falou da vida dele. O Fábio falou como ele começou a vida, né? Aquela questão toda que eu já falei aqui, a vida sofrida que ele teve, aquela questão toda, e que ele cresceu, né? E ele contou um pouquinho da história de vida dele, porque a história de vida dele é muito mais do que isso, né? E aí a apresentação dele foi diferente de todos, porque ele contou da vida dele, né? Então, na apresentação dele, as pessoas riram, as pessoas choraram, as pessoas se emocionaram, e ele foi recebido lá na frente. Alguém subiu para recebê-lo, né? Uma pessoa muito querida do partido que foi lá, recebeu, falou que fez ele se emocionar várias vezes naquela apresentação. Mas mesmo assim, o Fábio ficou assim, meio, poxa, apesar de ter sido uma boa apresentação e as pessoas terem gostado muito, ele ficou achando que ele, tipo assim, não era importante, né? E mandou uma mensagem, olha, eu acho que vocês não vão me escolher, vocês ainda vão falar quem são as pessoas daqui a 2 meses, mas eu gostaria de saber logo, porque tem pessoas que acreditam em mim, eu não quero